para iniciar o nosso estudo da noite. Vamos fazer nossa oração inicial. Então, convidamos a todos a elevar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e agradecer por esse dia maravilhoso que tivemos, pela oportunidade de, com mais intensidade, talvez, relembrar os nossos parentes e amigos que partiram antes de nós e retornaram à pátria espiritual. Que todos eles, como nós, possamos sentir nos nossos corações essas bênçãos. Obrigado, Mestre, por todo o aprendizado que tivemos hoje, pelas boas lembranças. Obrigado por estar conosco aqui nos nossos lares, nos abençoando, nos instruindo e amparando. Mais esse dia especial, em que aqui em conjunto vamos estudar, vamos aprender, vamos refletir, sempre em seu nome. Abençoa, Mestre Jesus, todos os nossos parentes e amigos queridos que estão na espiritualidade, e que eles possam se sentir abraçados em seus corações com as nossas boas lembranças, com a nossa saudade, com o nosso carinho e amor, sempre em seu nome. E assim iniciamos o nosso Evangelho da noite. Que assim seja. Obrigado, meus amigos, por mais esta oportunidade de estarmos juntos novamente. E hoje eu estou aqui com a responsabilidade de fazer essa pequena exposição para todos nós, né? Como já anunciado pela Fátima, vamos falar lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Para que aqueles que tiverem condições possam acompanhar pela tela aqui de apresentação o texto que nós vamos fazer a leitura a partir de agora. Ok? Aí ficou bom, né? Joia. Vamos falar alguma coisa? A Fátima até fez uma referência no início aí a respeito do título, né? Amargura. Nossa, é um grande risco que nós corremos, porque um coração amargurado é um coração triste, abatido, duro, né? Porque é um sentimento que nos faz ser uma pessoa desagradável, ranzinza, egoísta. Olha só quanto reflexo tem esse sentimento. E é muito interessante que Emmanuel coloca aqui, retirando este trecho lá da Epístola de Paulo aos Hebreus, lá do capítulo 12, versículo 15, e que é o título, né? Ele demonstra aqui de onde ele retirou, para falar a respeito desse assunto, desse sentimento que nós conhecemos como amargura. E lembrando apenas como introdução, que a Epístola de Paulo aos Hebreus, quando nós vamos fazer a leitura dessa epístola completa, nós verificamos que ali Paulo está orientando aqueles novos cristãos que antes eram judeus, eram os hebreus, judeus do judaísmo, mas que diante dos ensinamentos de Jesus, tudo aquilo que Jesus demonstrou pelos seus evangelhos, se tornaram seguidores de Jesus, cristãos. Então, são os novos cristãos. E Paulo envia essa epístola, essa carta aos novos cristãos, aos hebreus cristãos, encorajando os hebreus, para que eles permaneçam com boa vontade, com desejo sincero de darem continuidade e prosseguimento aos ensinamentos do Cristo, fortalecendo a fé em Jesus, para que, não esmorecendo, retornassem aos ensinamentos anteriores ao judaísmo. Então, ali existe todo um incentivo e encorajamento de Paulo a esses novos cristãos. E nós vemos aqui, vamos analisar diante desse texto, como esse sentimento de amargura contamina a criatura, nos contamina se formos invigilantes. Aí o chamado de Paulo aos novos cristãos para a vigilância e a fé em Jesus, no Cristo,
porque ela destrói não apenas a criatura, mas destrói o ambiente onde ela se encontra. Então, meus amigos, é um chamado muito importante para nós, né? Nós vamos fazer essa breve leitura, uma breve reflexão, mas para que a gente mantenha gravado em nós essa valiosa lição desta noite que Emmanuel nos convida. Amargura. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha aqui, já Paulo falando a respeito da contaminação desse sentimento, né? E vamos lá, então, ao texto de Emmanuel. Para bem servir ao Senhor, não é razoável marchemos ao longo do trabalho honroso à maneira de cooperadores lacrimosos e descontentes. Logo nessa introdução, Emmanuel já fala para nós, né? Lembrando que é específico lá, ó, para bem servir ao Senhor, as atividades voltadas à nossa renovação íntima, voltadas ao desejo sincero de nós aplicarmos os ensinamentos do Cristo no nosso relacionamento e também na comunidade que nós atuamos. No caso dos espíritas, o centro espírita, dos irmãos cristãos, católicos, igreja, evangélicos, templos e assim por diante, né? Então, para bem servir o Senhor, não é razoável ficar reclamando, ficar chorando, ficarmos descontentes, né, durante a realização desse trabalho. E vamos ver o que ele discorre na sequência. A mágoa. Olha o início de tudo. A mágoa, muitas vezes, traduz desconfiança e deslealdade. O coração operoso e confiante nunca perde o otimismo, colocando-se, antes de tudo, à frente do infinito e da eternidade. Ou seja, ele cita a mágoa como sendo a razão, o início do coração amargurado, da amargura, é a mágoa, é o ressentimento, é a ausência de perdão diante das situações que nós nos envolvemos. Então, essa mágoa empedrece, petrifica o nosso coração e nos torna pessoas amarguradas. Só que na sequência ele já coloca ali uma frase, né? Ou seja, para o otimismo, com boa vontade, para superar esses sentimentos e dar continuidade às nossas atividades, o nosso trabalho, mantendo sempre um pensamento, um sentimento de otimismo, porque nós, na condição de espiritualistas e mais ainda os espíritas, nós sabemos da continuidade da vida, nós sabemos que nada muda, nós não mudamos após o nosso retorno à nossa morada espiritual, nós continuamos do mesmo jeito. Então, nós sabemos das consequências lá na frente do mau sentimento que nós estamos nutrindo aqui. E a mágoa é um desses sentimentos. Vamos dar continuidade à leitura. Há dificuldades e problemas? Prossigamos em serviço e o Mestre Divino oferecer-nos-á a solução. As sombras. Lembremos-nos de que não existem nuvens eternas, porque o centro da criação é luz imperecível. Há quedas. Estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar. Ou seja, Emmanuel apresenta 3 situações aqui que todos nós estamos sujeitos a ela. Muitas vezes, inclusive durante o dia. São as dificuldades e problemas que eu
busco modificar a questão do problema e sempre colocar como desafio, e não problema, mas são desafios diários. Todos nós passamos por dificuldades e desafios constantemente, em qualquer ambiente que nós nos encontremos, seja no nosso lar, junto à família, seja na comunidade que frequentamos, no centro espírita, no nosso caso, seja no ambiente de trabalho. Há dificuldades, há problemas? Sim, mas nós temos que manter sempre a fé, a confiança nos ensinamentos de Jesus. Depois ele diz, as sombras, claro que há sombras. Há momentos de desesperança, há momentos, nós passamos por isso, né? Mas a luz é eterna. A luz que nós recebemos, que é o conhecimento evangélico, pela conduta de Jesus, que nos foi demonstrado nos evangelhos que os evangelistas deixaram para nós, ali está o caminho para que a gente consiga superar dificuldades, desafios, sombras e as quedas que são naturais. E termina assim: estejamos convictos de que o reerguimento não se fará esperar, ou seja, tudo passa na nossa vida. É lógico que quando nós estamos sentindo dor, parece que aquele momento é eterno. Esse é o motivo que os irmãos que deram comunicação lá no livro Céu, Inferno, Justiça Divina, que estavam em sofrimento, que eles achavam que o sofrimento era eterno, que a pena é eterna, porque eles estavam com dores. Quando nós estamos com dor, parece que aquilo nunca vai passar. Mas isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão que nós criamos. Só que nós estamos sendo chamados a compreender que tudo passa. Tudo passa. Pode ser que demore durante um tempo, pode ser que seja mais rápido. Mas esse sentimento de otimismo que ele nos chama aqui no texto, de esperança, de confiança nos ensinos de Jesus e no Pai, essa fé que nós precisamos nutrir, vai fazer com que nós tenhamos força, coragem, sabendo que a dificuldade, a sombra, os desafios, as quedas vão passar. Com certeza, sem dúvida alguma, elas irão passar. Dando continuidade. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel. Olha, ele faz uma referência a uma parábola de Jesus, né? A parábola dos talentos, quando diz a respeito da conduta do servo fiel. O dever do trabalhador é continuar a tarefa que lhe foi conferida, tanto quanto a obrigação do servo fiel é marchar na realização do programa de quem lhe concedeu a bênção do serviço edificante. É isso que nós estamos sendo chamados. Nós estamos sendo chamados à nossa renovação íntima. Não só trabalharmos para nos tornarmos pessoas melhores e mais espiritualizadas, lapidando as nossas virtudes, melhorando as nossas posturas, a nossa conduta moral, mas também de sermos úteis na comunidade que nós atuamos. O trabalhador que recebe essa incumbência, a exemplo do servo fiel, que fica demonstrado lá na parábola dos talentos, que nós encontramos lá no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, deixa bem claro isso. O servo fiel é aquele que assume a responsabilidade da tarefa que lhe foi dada. A nossa tarefa, enquanto filhos de Deus em evolução, é nos esforçarmos para nos tornarmos pessoas melhores. Isso no âmbito individual. No coletivo, é de trabalharmos para o nosso próximo, trabalharmos junto à comunidade que a gente frequenta, sem esmorecer, mesmo diante das quedas, das sombras, das dificuldades, dos desafios que surgem. Olha, e aí está o antídoto para nós tirarmos a amargura do nosso coração.
Tenhamos em mente que, em favor do êxito geral de nosso esforço, é imprescindível o incessante combate às raízes de amargura, incessante combate às raízes de amargura no coração. Se brotarem livremente, serão venenosos arbustos, prejudicando a movimentação dos interesses coletivos de elevação e paz. Isso aqui é muito valioso nós compreendermos esse ensinamento. Porque a amargura que eu permito que se instale no meu coração, ela não só é prejudicial a mim, como a sociedade que eu frequento. A família, trabalho e comunidade, no nosso caso, centro espírita. Porque nutrindo a mágoa, diante de algum ressentimento, alguma coisa que foi feito para nós, e muitas vezes a outra pessoa faz alguma coisa para a gente sem prestar atenção, né? Não com a intenção de magoar, mas a gente, né? Melindrosos, sensíveis como nós somos, ainda mais o espírita, extremamente sensível, fica magoado com a conduta do outro. Ah, mas ele podia ter falado de uma maneira melhor para mim. Ah, mas você viu só? Ele fez de conta que não me viu. Eu tenho certeza que aquela lição que o César leu, que chamava a atenção, ele estava direcionando a mim. Tenho certeza. E assim nós vamos nutrindo mágoas por bobagens. Essa mágoa, se não tratada, vai se transformar em ódio. O espírita diz que não tem ódio, não, eu não tenho ódio de ninguém, não. Ah, eu não gosto muito de fulano, ciclano, porque ele sabe que é um sentimento terrível para que a gente sustente em nós, né? Mas a gente se engana muitas vezes, porque a mágoa que eu carrego já se transformou em ódio. Só que nem isso eu quero aceitar, para não tratar, para não trabalhar em cima desse sentimento. E assim, nós não utilizamos dos recursos que o Evangelho de Jesus nos trouxe à mão, como, por exemplo, o recurso do perdão, o recurso da indulgência, o recurso da benevolência. Tudo aprendemos e está lá nos ensinamentos de Jesus, nessa luz imperecível que nós aprendemos, está à nossa disposição. Mas nós ainda, na nossa fraqueza ou no nosso egoísmo, não colocamos em prática aquilo que nós sabemos. Sabemos, nós temos o conhecimento. Tenha certeza disso. Quando alguém chega com algum problema para a gente, nós sabemos dar conselhos extraordinários. Mas para a gente próprio parece que uma nuvem, parece que um véu tampa a nossa consciência. E a gente não tem coragem de buscar o remédio. O remédio é perdoar, o remédio é ter indulgência, o remédio é ser benevolente, o remédio é relevar o que o outro fez. Seja indulgente, saiba que o outro é seu irmão. Mesmo diante dos piores erros que ele cometeu, ele não deixa de ser nosso irmão. Não vou ser conivente com os erros da criatura, mas eu não posso esquecer que ele é meu irmão. É difícil da gente assimilar isso, e muito mais difícil de colocar em prática. Mas se a gente não fizer isso, não tem outro caminho. E aí, a mágoa, o ódio, o ressentimento, a ausência do perdão, vai fazer com que eu me torne uma pessoa amargurada. Amargurada. Esse sentimento vai fazer com que eu afaste as pessoas de perto de mim, porque ninguém gosta de estar ao lado de alguém que só reclama, de alguém que só vê a coisa errada, de alguém que só fala mal, de alguém que demonstra uma agressividade na sua maneira de agir, de falar.
Ninguém gosta de estar ao lado de alguém assim. Então, nós, com o coração amargurado, nós vamos contaminando, olha o termo aqui no texto, contaminando aqueles que estão próximos de nós e contaminando as comunidades que nós fazemos parte. Podemos ainda ser os responsáveis pela extinção, pelo fechamento de grupos que nós fazemos parte numa casa espírita, por exemplo, diante da nossa conduta, diante dessa amargura que eu permiti que se enraizasse, que ela se aprofundasse. Então, olha a nossa responsabilidade. Por isso que Emmanuel coloca no texto aqui, ó, necessário o combate às raízes de amargura no coração. Tal o perigo de ficarmos nutrindo esse sentimento. E depois ele fecha o texto neste último parágrafo. Guardemos reflexão e prudência, mas destruamos a amargura injustificável. Você vê que ele coloca aqui amargura injustificável? Por quê? A amargura injustificável é aquela que eu vou nutrindo. Porque todos nós passamos por dificuldades num momento ou outro durante o dia, tal, e a gente fica meio chateado, tal, né? Isso é normal acontecer. Faz parte das provas da nossa jornada. Faz parte. E a gente tem que enfrentá-las. Mas continuar nutrindo esse sentimento dentro de mim é a amargura injustificável que Emmanuel coloca no texto. Para que não perturbemos a obra do Mestre e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus. Nossa, mas como assim os nossos amados não se privem da graça de Deus? Porque nós, como aprendemos no Espiritismo, somos co-criadores. Nós participamos da divulgação da Boa Nova. E se eu mantenho um coração empedrado, amargurado, magoado, o que eu vou fazer? Numa comunidade que eu faço parte, por exemplo, num grupo na casa espírita, ou mesmo estando na direção de um centro espírita ou de um outro templo religioso qualquer, né, meus amigos? Vamos passar isso para tudo, não é só para o espiritismo, né? Diante dessa postura, eu posso ser o responsável por extinguir uma instituição que tem por objetivo despertar os corações de muitas pessoas. Por isso que ele diz aqui, ó, para que não perturbemos a obra do Mestre, ou seja, a divulgação da Boa Nova, dos ensinamentos, e para que os nossos amados não se privem da graça de Deus, porque aí nós estaríamos trabalhando contra aquilo que nós somos chamados a fazer. Ao invés de sermos servos fiéis, passaríamos a ser servidores, servos infiéis diante dessa postura. Então, nós observamos aqui o perigo de ficar nutrindo esse tipo de sentimento em nós. E, mais uma vez, somos chamados, então, a lembrar dos ensinamentos de Jesus a respeito da vigilância e da oração. Da vigilância e da oração. Vigilância para tomarmos cuidados e refletirmos se nós não estamos enveredando a nossa conduta, os nossos pensamentos, para esses caminhos que depois, conforme vai enraizando ou se aprofundando o mau sentimento em nós, fica muito mais difícil de combater. Então, a vigilância é nesse sentido, para que a gente tome cuidado com aquilo que eu estou fazendo, com as ideias que eu estou nutrindo. Será que eu não estou carregando? Vamos fazer essa reflexão todos nós. Será que eu não estou carregando mágoa de algo que aconteceu junto à família, junto a algum colega de trabalho,
junto a algum desconhecido? Será que eu não estou permitindo que essa mágoa se instale em mim e ela vai inconscientemente depois se enraizando, indo para um sentimento maior de ódio? Depois eu já vou achar que eu não devo perdoar porque o problema é do outro, o outro que causou isso. Olha só como nós vamos para um caminho totalmente errado. E aí a questão da oração, para que a gente se proteja, para que a gente mantenha essa conexão com a espiritualidade, com os nossos protetores, com Jesus, com o Pai, com o Criador, para que nós tenhamos força para identificar esse tipo de sentimento que está dentro de nós e combatê-los, para que a gente tenha força para, no convívio com o nosso próximo, diante de uma situação simples ou de uma situação mais contundente, mais efetiva realmente, de conflito, para que a gente não fique nutrindo maus sentimentos, que a gente pensa nos objetivos que nós estamos buscando, porque esse é o nosso objetivo. Se todos nós estamos aqui reunidos neste domingo, início de noite, buscando o estudo, é porque todos nós estamos reconhecendo que nós precisamos desses ensinamentos. Nós precisamos. E aí, que nós possamos elevar o pensamento ao Pai para nos dar forças para colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. Então, vamos tirar essa mágoa, esse ressentimento do nosso coração. Fazer as pazes com o nosso próximo, para que a gente amplie o sentimento de amor para aquele irmão que nós nos sentimos magoados com ele por algum motivo. Meus amigos, então esse é o recadinho desta noite, uma valiosa lição que Emmanuel nos apresenta neste livro, tá? Eu vou deixar de compartilhar aqui agora. E já agradeço a boa vontade dos amigos, dos irmãos, até este momento do nosso encontro. E convido para que todos nós, neste instante, possamos serenar a nossa mente, fechando os nossos olhos para fazermos uma breve irradiação nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos, buscando a concentração, o amparo da espiritualidade que está conosco, nos orientando, e assim que nós possamos irradiar os sentimentos de restauração, sentimentos de saúde, sentimentos de boa conduta, para todos aqueles que estão numa posição de governo, de liderança, política, seja institucional, que nós possamos irradiar esse sentimento a esses irmãos que estão cumprindo tarefas difíceis, desempenhando cargos importantes, mas para que eles possam sempre ter em vista, ter em mente, que as decisões que tomam geram grande repercussão diante dos comandados, diante da população, que possam sempre tomar decisões pensando no povo, pensando na melhor condição para todos nós que estamos aqui subordinados a essa liderança. Que também irradiemos bons pensamentos a todos os trabalhadores que se encontram nos hospitais, nos postos de saúde, para que todos possam desempenhar as suas atividades com grande satisfação, com boa vontade, com empenho, com desejo sincero de promover a saúde e o bem-estar daqueles que estão sujeitos ao seu atendimento. Também irradiamos o melhor dos sentimentos para os nossos irmãos que estão necessitados nesses hospitais, nesses prontos-socorros, para que possam receber o lenitivo adequado, para que possam restituir a saúde necessária, tanto do corpo físico, mas também o equilíbrio na essência divina, em espírito, para que possam suportar
para que possam passar por esses momentos, por essas dores que estão suportando agora. Irradiemos também para os nossos lares, que possamos manter em nossos lares a boa sintonia com a espiritualidade que nos protege, que nos ampara, que possamos manter um ambiente fraterno, saudável, responsável, que aqueles que estão à frente da educação tenham o sentimento adequado, o equilíbrio para educar seus filhos para o bom caminho. Que todos possam sentir o sentimento do amor presente nas atitudes e no comportamento da família, de cada um. Essa instituição valiosa, importante, para que a nossa sociedade possa produzir bons frutos. E assim, agradeçamos a Jesus Cristo, agradeçamos aos nossos protetores pelo amparo que estamos recebendo, pelo despertar que estamos sendo chamados através do estudo, e rogamos forças para que no convívio com o nosso próximo, nós possamos colocar em prática todo o conhecimento que estamos adquirindo. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado à espiritualidade, obrigado aos amigos por esse momento de estudo e reflexão. Assim seja.